Ouçam agora uma breve palavra de graça e amor diretamente para o seu coração. Aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Renato Suete. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos abertos os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender as coisas espirituais que o cristianismo encerra, para que possamos entender aquilo que o homem comum, que o homem que apenas conhece a letra que mata não conhece, mas aquele que conhece, ó Deus, o teu Espírito conhece e dele faz uso. Abençoa a palavra de hoje, desta manhã de domingo, e ó Deus, que esta palavra, digam todos comigo, que esta palavra jamais venha faltar em minha vida, pois dela eu necessito, pois ela é alimento para o meu espírito e minha alma. Em nome do Senhor Jesus, diga muito obrigado, Pai, pelo alimento espiritual que hoje o Senhor tem para mim. Dê uma fortíssima salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem bonito. Amém. Que bonito. Pode sentar. Esta mensagem eu dei terça-feira, quando eu fui ao Rio de Janeiro. E como eu não dei essa mensagem aqui ainda, e ela é importantíssima, eu quero dar para vocês hoje. E o título da mensagem é uma pergunta, viu, André? Uma ponto de interrogação. Isto vos escandaliza? É uma pergunta, tirada da palavra de Jesus. Isto vos escandaliza? É o título da mensagem. Vamos começar com João, Evangelho de João, ou livro histórico de João, no capítulo 6, versículo 22. Capítulo 6, versículo 22. Deixe-me contextualizar aqui a mensagem, ou o trecho, a passagem. Jesus havia multiplicado pão para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Com 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicou e deu de comer a 5.000 homens, não é? A multidão, presta atenção, eu não estou lendo a Bíblia ainda não. A multidão, vendo isso, pensou que o povo é interesseiro. Se eu ficar perto desse homem, eu não preciso mais trabalhar, não preciso mais fazer nada, porque o homem multiplica pão e peixe, de 5 ele transforma em 5.000, eu vou colar no homem, vou colar com ele, e nada de material mais vai me faltar. Então eu não preciso mais de nada. Mas o que Jesus fez? Depois que o povo dormiu, comeu bastante, comeu peixe, pão, Jesus pegou um barquinho e foi para o outro lado. Esse ir para o outro lado tem um significado oculto aí. Ele foi para o outro lado porque ele sabia que o povo iria procurá-lo por interesse material, como as pessoas procuram a Deus no sistema religioso, para buscar bênção material. Mas ele ia para o outro lado, ele ia mostrar para eles o lado espiritual das coisas, que eles não entendiam, mas precisavam entender, como é aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, pois cristianismo é espiritualismo, não espiritismo, espiritualismo, ou seja, trata de coisas espirituais. Então vamos lá, 6:22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele, com seus discípulos, tendo estes partido sós. 6:22. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois,
Engraçado isso aqui. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Só ia correndo atrás dele. Vamos atrás do homem, que esse homem é bom. O homem dá coisa material para a gente. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Eu imagino aquela falsidade do interesseiro, né? Oh, mestre, quando o senhor chegou aqui, por que o senhor deixou a gente lá? Nós viemos aqui, onde o senhor for, nós vamos juntos, Senhor. Nós não vamos mais largar o senhor nunca mais. É que nem a pessoa que às vezes recebe uma bênção na igreja: eu não largo esta igreja porque eu ganhei um carro, porque eu ganhei isso. E se você roubarem o seu carro? Se baterem no seu carro? Aí você vai embora também. Você tem que estar por Jesus, meu irmão, pelo Senhor. Não é verdade? Sim ou não? Sim. É ou não é? Ah, eu me lembro de um senhor que deu testemunho uma vez. Eu ganhei um carro e tal. Aí ele pegou o carro, estacionou o carro mal na rua, veio um carro e bateu no carro dele. Ele nunca mais voltou à igreja. Então o Deus dele não era o carro. Já estava ali. Então Deus conhece o coração dessas pessoas e Ele até permite essas coisas. Quando você se apega na coisa material, Ele permite você perder ou acontecer, para você aprender que se aquele homem falasse: bateram no meu carro, não tem problema, Deus podia dar um outro muito melhor para ele, ou ia dar dinheiro para ele consertar. Não interessa. Deus dá tudo para aquele que permanece, mas aquele que sai é lançado fora, conforme na parábola da videira, João 15, não é? Então o povo lá, muito interesseiro, respondeu-lhe Jesus, versículo 26: em verdade vos digo, quer dizer, eu conheço vocês, seus malandros, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então Jesus conhece quando você vem na igreja por interesse. Por isso que esse povo vive aí, tadinho, dando oferta, dando tudo que tem, fazendo campanha e não recebe nada. Porque eles vão lá só por causa das bênçãos de Deus. Eles não vão para amar Jesus. Foram ensinados assim, mas aqui estamos nós para ensinar o amor de Deus, né? Ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Ele já começou aqui a mudar, começou a falar de vida eterna, o que não estava, o povo não estava muito interessado em saber nada disso, está afim do pão do peixe. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Estou disposto a fazer qualquer coisa, o negócio é ficar com o Senhor. Ele falou: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. A pessoa fala: eu quero fazer a obra de Deus. Não pode. Sabia que você não pode fazer a obra de Deus? Que é a obra de Deus? Você pode participar da obra de Deus, colaborar com a obra de Deus, que é a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Que você crê que Jesus veio, esteve aqui, o Cristo estava nele e Deus estava em Cristo, morreu na cruz por você, derramou o sangue, te salvou para sempre, levou os seus pecados, te deu vida abundante, e hoje, através do santo ser crístico e da grande presença eu sou, vive e mora dentro do seu coração e faz de você mais que vencedor em todas as coisas. Essa é a obra de Deus, é crer que Jesus veio e destruiu o diabo e acabou com a lei. Amém? Esta é a obra de Deus. É crer que Jesus veio e fez o que ele tinha que fazer por você. Porque como as igrejas fazem aí, se você tem que fazer tudo de novo o que Jesus já fez por você, então para que Jesus teria vindo? Como eu estava indo de carro para o Rio, aquela gente, tadinha, carregando a cruz lá para Aparecida, né? Repetindo, tentando imitar Jesus. Crucifica lá. Mas coitado, né? A gente precisa entender que são pessoas que não têm cultura, são ignorantes, no sentido de ignorar a verdade. Por isso nós temos muito trabalho que fazer, temos que pagar rádio, temos que ter mais rádio, temos que estar na televisão, esclarecer esse povo, que é um povo sofrido, um povo bom, um povo sincero. O sujeito andando, meu Deus do céu, aquilo ali carregando cruz,
e outros fazendo sacrifícios aí por aí afora, que são sacrifícios vãos, porque Jesus já fez o sacrifício por nós, uma vez por todas. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, versículo 30, então lhe disseram eles, olha, provocando Jesus, que sinal fazeis para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Aí eles provocaram, falaram, faz um sinal aí, transforma em alguma coisa em ouro, faz aí, vir comida, um maná, faz um sinal para a gente crer de verdade. Aí eles estavam provocando já, porque eles viram que Jesus não estava entrando na deles. Vocês estão entendendo? Estão entendendo a psicologia da conversa? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Ele falou, não teve o pão lá que Moisés fez descer, blá. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então as bênçãos, meu filho, não é o pastor, não é a igreja, não é a corrente, não é a campanha, é Deus quem lhe dá mediante o seu coração. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí ele começou a entrar por outro lado. Aí ele falou, agora eu vou para o espiritual. Eles querem material, eu vou para o espiritual. Aí começou. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, ele disse, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, ele não estava entendendo nada ainda, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ainda estão pensando no pão objetual, né? No pão, pão comprado na padaria, comida. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, meu filho. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenha visto, não credes. Aí, agora que eu voltei. Porque aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Por que ele não lança fora? Porque o Pai que deu. E quem é que o Pai deu? A humanidade, para Jesus salvar. Porque aí o negócio complica. Aí você sabia que quando Jesus falava, ficavam os fariseus e os saduceus em volta, né? Que nem você pensa, os fariseus e os saduceus ouvem a nossa rádio o dia inteiro. Esses dias foi a Nalva que falou comigo? Foi a Nalva. A Nalva falou, bispo, estão descendo a lenha no senhor. Em qual rádio que era? 103? FM? Sei lá. Aí tinha um homem lá dizendo, esse é o anticristo, vocês naquela igreja de Satanás, que esse bispo é uma besta. E que disse que quem dera até, que eu estou recebendo dinheiro de uma igreja lá dos Estados Unidos para poder abrir o caminho para Satanás. Quem dera eu estivesse recebendo dinheiro dos Estados Unidos, meu Deus do céu, para pagar a rádio aqui. Aí botou no ar e disse, vamos fazer um abaixo-assinado para tirar este homem. Na verdade ele preferia que eu morresse, né? Porque como é que vai fazer abaixo-assinado para me tirar? Nós estamos num país livre. Para ele deixar de ser bispo, para ele largar essa rádio, para ele deixar aquela igreja. Vamos lutar contra esse anticristo que está aí. Então, coitadinho, porque ele está ouvindo a rádio. Eles ficam só ao redor, mas não tem coragem de assumir, né? E os fariseus que estavam ali rodeando Jesus, estavam só vendo Jesus falar. Jesus está aprofundando. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todo o que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é esta, que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Aí murmuravam, pois, os judeus, os fariseus, os saduceus, os religiosos, como murmuram hoje contra nós, mesmíssima coisa. Porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Eles só viam segundo a carne. Eles não conheciam ver segundo o Espírito. O nosso Espírito não vem do céu? Todos nós aqui viemos do céu. Estamos vestidos no corpo de carne. Ele: não é este o filho de José, o carpinteiro? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz ter sido do céu? É a mesma coisa que a pessoa às vezes olha para mim e fala assim: quem é esse homem? Dizendo que é homem de Deus, que é profeta. Quem é esse Renato Suete? Quem? Quem é ele? É um homem igual a mim? Realmente, em termos humanos eu sou igual a você, porém eu tenho um chamamento que você não tem. O meu espírito foi preparado por Deus há séculos para que eu esteja aqui hoje, não ensinando, mas trazendo para você a palavra dele, para lembrar a você que você é um filho amado, muito abençoado, muito querido, que você tem vida eterna, que você é mais que vencedor. Eu sou um instrumento de Deus. Naturalmente. Então, se você me olhar segundo a carne, alguém vai chegar a você e falar assim: ah, esse bicho Renato aí é um beberrão, é um isso aqui, não vou mais lá não. Agora, se você me olhar segundo o Espírito, fala: não, esse é o homem que Deus separou para que eu seja feliz. Não por mim, por Deus que me usa. Eu sou apenas um instrumento para levar a felicidade para você. Por isso foi fundada uma igreja chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é a coisa mais linda do mundo, porque a pessoa diz assim: perdoe-me os irmãos batistas, mas eu sou batista. O que ele quer dizer? Que eu sigo os fundamentos da Igreja Batista. Quem que fez o fundamento da Igreja Batista? Jesus não foi, Jesus não trouxe religião, foi o homem. Ah, eu sou assembleiano. Segue os fundamentos da Assembleia de Deus. Que quem fez? Jesus não fez. Jesus trouxe alguma denominação? Ele trouxe o cristianismo. Ah, eu sou católico. É sinal que eu sigo a bula papal. Eu sou espírita. É sinal que eu sigo os ensinos de Allan Kardec. Agora, quando você diz: eu sou da igreja do Senhor Jesus Cristo, sabe? Eu sigo os ensinos do Cristo ressuscitado. Eu sou cristão. Então não foi homem nenhum que escreveu, nenhum dogma, nenhuma lei. É a própria palavra do Cristo. Que nome lindo Deus reservou para nós, amém? Diga obrigado, glórias a Deus. E então respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Aí, Jesus viu que eles estavam já assim embolando. E inclusive discípulos de Jesus já estavam cabreiros, porque ele está falando coisa espiritual. Quando você fala de coisa espiritual, tem gente que está acostumado só com material, né? Respondeu-lhe Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, ele mesmo, esse o tem visto. Em verdade, verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Falar isso naquela época era escândalo. Ele dizer que era filho de Deus já era escândalo, né? Ele diz: eu sou o pão da vida, meu filho. Aí, quanto mais ele via que ele se escandalizava, mais ele falava. Isso eu ensino para mim. Porque às vezes eu falo certas coisas aqui e tem gente: bispo, vai devagar, o povo crente é assim, não pode abrir muito, falar de coisas espirituais que ele não tem. Eu falo: o povo crente é assim, mas o povo da igreja do Senhor Jesus Cristo é assim. Amém? Aqueles que não têm capacidade para receber as novidades que o Espírito Santo traz, vão embora. Não tem problema. Sai por aí falando: olha, agora virar espírita. Tudo bem, porque são odres velhos que não podem receber vinho novo.
Mas eu não vou deixar de falar aquilo que Deus me separou para isso. Quanto mais eles murmuravam, mais Jesus falava. Eu sou o pão da vida. É um escândalo. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que lindo, que todo o que dele comer não pereça. Ele está falando de coisa espiritual. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Apontando para a cruz. Que lá ele daria o corpo dele para nos salvar, como deu e nos salvou. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dizendo comer a sua própria carne? Como pode dar-nos de comer a sua própria carne? Eles não entendiam nada. A carne que Jesus estava dizendo era a palavra, era a vida, porque a carne, o sangue é a vida. Jesus falou: se a minha vida não estiver em vocês, vocês não têm vida. E os judeus: que é isso? Nós não somos antropófagos, vamos comer ele, tem que comer a carne dele? Eles, é isso que eles entendiam. Era um escândalo total. Você vai ver a que ponto nós chegamos. Respondeu-lhe Jesus. Aí ele repete de novo mesmo. Ele não, isso é que eu acho bacana. Então não quero ninguém chegando para mim: vai devagar, bicho, pisa no freio. Não, eu obedeço a Deus. Em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes partes comigo. Aí ele fala mais fundo ainda. E ele não está falando aqui de comer o pãozinho da padaria e o suquinho de uva lá para fazer ceia, não, hein? Ele está falando da carne dele, do sangue dele, que é a vida dele. E já vou lhe explicar onde ele está querendo chegar. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eles deviam ter ficado loucos. Só quer dizer que agora, além de comer a carne dele, eu tenho que chupar o sangue dele. Porque eles entendiam tudo segundo a carne. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Oh meu Deus, você quer viver por Jesus? Dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso está nas suas mãos. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram no deserto e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Agora preste bastante atenção. Em vista disso, muitos dos seus discípulos, tendo discípulos, não era o povo, acho que o povo já tinha ido embora, desistiram de comer pão e peixe. Ficaram os discípulos assim e os fariseus que ficavam rodeando. Muitos dos discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram: dura este discurso, isso aqui não pode ouvir. Vai devagar, Senhor. Isso é muito pesado, essa palavra. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. É título da mensagem: isto vos escandaliza? Isto, eu dizer que vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue, isto vos escandaliza? Ele disse aqui: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ele falou: se eu dizer que você tem que me comer a minha carne e o meu sangue, ou seja, que eu esteja em você para você ter vida, isso escandaliza você? Imagina quando você viu eu ascensionar. Quando eu ascensionar e voltar para o Pai. Jesus ascensionou ou não? E vocês vão desmaiar do coração? Isso vos escandaliza. Quer dizer, aí ele disse, aí ele explica tudinho que ele vinha falando. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Ele não estava falando da carne dele, do sangue dele, literalmente. Ele estava falando do Espírito dele. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito
e são vida. Ele está dizendo: comer da minha carne, beber do meu sangue, é ter Ele dentro de você, como você tem hoje aí, mas talvez esteja adormecido. Não deixe adormecer o grande eu sou que está dentro de você. Amém? Aí ele disse: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Quer dizer, se o Pai não conceder entendimento à pessoa, não adianta, ela não vai entender, ela vai embora, né? É que negócio é esse de eu sou? E que história é essa de chama violeta, de raio, de não sei o que? Está na Bíblia. Ah, mas é demais. Quando é a mesma coisa quando a gente falou que nós não acreditamos no diabo. Quê? Sem diabo eu não vivo, vou embora. Não é verdade? Quando nós falamos que não tinha ceia, que não tinha batismo, quanta gente saiu? Porque não tem medida para enxergar espiritualmente. Que uma lavagem de água suja não vai resolver o problema do seu espírito, mas sim o lavar regenerador do sangue de Cristo na cruz derramado uma vez por todas. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for enviado. Agora presta atenção no versículo 96, porque às vezes a pessoa fala assim: bispo, o fulano saiu, o ciclano saiu. E eu, normal. Isso é normal, gente. Você deve dizer: é que não tem luz, eu enxergo mal. É meia, né? Então, quer dizer, a pessoa fala assim: que não saiu fulano, saiu Beltrano. Isso é normal, entra um, sai outro. E o que tem, é como Paulo disse: quem é suficiente para isso permanece, quem não permanece. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram com ele. Viu? Foram lá para a porta da sinagoga e deram um folheto e foram embora. É demais para mim. Nós não pertencemos a esta igreja, que não está falando de Jesus. Diz que nós não falamos de Jesus. Não duvido quem fala mais de Jesus do que nós. Muitos discípulos abandonaram Jesus. Não ando mais com ele não, é demais comer da carne. Não. Essas pessoas ainda têm a teia de aranha, o lodo do tradicionalismo religioso. Elas não conseguiram ainda a libertação completa da mente, né? Aí Jesus tranquilo perguntou assim aos 12, os 12 ficaram ali, né? Tadinho, encurraladinho. Talvez um outro com medo, de vontade de ir embora também, mas estava ali, né? Jesus pergunta para eles: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Legal, né? Jesus diz: e vocês aí? O que eu faço? E vocês aí? Estão afim também? Pastor Cleber, pastor Daniel, André, vocês estão afim de ir? É ali, tem lá, tem todo lugar. Pastor lá do Rio de Janeiro: ei, estão afim? Vai com Deus. Está afim de ir? Escandalizou? Vai. Jesus não fazia a mínima questão de quantidade, ele queria qualidade. Senão, ele não escolheria 12 discípulos, ele escolheria 12 milhões de discípulos. Ele escolheu 12. E até hoje nós estamos falando aqui dele e vivendo por ele. É ou não é verdade? Porque havia qualidade, havia vida, Deus na palavra de Jesus. Então, não me interessa a quantidade, que é a qualidade. Uma pessoa que absorve a palavra e ama, vale mais do que 1000, que não entendeu nada e por qualquer coisa que se fale vai embora. Você às vezes vê a igreja cheia: eu posso contar com esse povo. Nada, às vezes vai ver que um monte de gente que não entendeu nada. Na hora de você contar com elas vão até embora, te deixam na mão. Não é verdade? Então a qualidade é que vale.
Aí, olha que linda a resposta de Simão Pedro. Olha, depois falam de Pedro, mas essa resposta dele foi muito bonita. Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que bonito, hein? É o que eu digo. Perdoe-me, se você sair daqui, filho, para onde você vai? Não, você pode ir para outro lugar, mas aonde você vai que vai lhe dar o que essa igreja aqui lhe dá? Não tem. Para onde iremos? É isso que você deveria se perguntar. Para onde iremos? Eu digo, se não houvesse a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu, Renato Suede, eu não frequentava igreja nenhuma. Ficava em casa, dentro da Bíblia. Eu congrego porque existe essa igreja aqui, que me traz a verdade espiritual das coisas espirituais do cristianismo. Se eu sair daqui, para onde eu vou? Para onde iremos, Senhor? Quereis vós retirar-vos? Ele falou, não, para onde que eu vou? Porque, gente, abre João 16, versículo 12, você vai ver uma coisa aqui bacana. Olha o que Jesus disse. Aí João mesmo. Tenho ainda, acharam aí? 16, versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não posso dizer agora, mas vós não podeis suportar agora. Então ele disse, eu tenho muita coisa ainda para ser revelada, mas agora não. Depois, está sendo agora. Veio com Paulo, está vindo agora com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não são revelações espúrias, como tem gente que vive inventando revelação aí doida, não. É revelação segundo a Bíblia, né? Ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, e já veio, diga já veio, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Glória a Deus. Ele me glorificará, porque é de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então Jesus falou, olha aqui, o meu ensino não se resume ao que está escrito aqui, não. Tem muita mais coisa ainda, mas eu não posso dizer agora, você não pode suportar. Mas com o tempo a igreja vai crescendo em espiritualidade e vai receber. Não aconteceu isso até hoje. A igreja decaiu, a igreja católica, depois a igreja protestante, ela fez a igreja afundar no mar de materialismo e de política e de corrupção. Mas agora vem a igreja do Senhor Jesus Cristo para levantar a espiritualidade do Cristo. E aí naturalmente que vão aparecer coisas, essas coisas que o Espírito Santo há de anunciar, que não podia anunciar naquela época, mas está anunciando agora. São essas coisas que escandalizam aqueles que não entendem as coisas espirituais. Mas quem é espiritual, confere e entende as coisas espirituais. E eu declaro que você seja esta pessoa. E é. Por quê? Por que existem essas rebeliões que saem de vez em quando? Uns, não aceito. Porque esse não é para ficar aqui. A não ser que se arrependa e volte, porque também todo mundo tem direito de errar. Por isso nós oramos por eles, que Deus lhe dê luz para eles. Não é? Não são nossos inimigos jamais, não os veja como inimigos. Apenas que não entenderam, mas eles podem entender e voltar. Mas a verdade é essa, só pode ficar quem entende, e só entende quem é espiritual. Não, mas não está na Bíblia. Peraí, mas não está na Bíblia, mas está sim, está de outra maneira. De repente está na Bíblia, não na letra, mas está no Espírito. E é isso que nós trazemos para você. Amém? Por isso, para terminar, em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo disse assim, ó: iluminados os olhos
pelo colírio que você passou. Iluminados os olhos do vosso conhecimento. Hoje estava aqui um deficiente visual aqui, ele é firme, hoje ele veio às 7 horas. Aí eu falei assim, você vai trazer R$91, lembra? Ele falou, quem quiser trazer mais também pode trazer, né, bispo? Quer dizer, os olhos do entendimento desse homem são absolutamente abertos, né? Os olhos do entendimento não são os olhos da carne. Iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você tem um chamamento santo. Para a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você tem que saber da riqueza do seu chamamento, quem você é, um espírito precioso. Amém? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos em Cristo. Viu? Quem ressuscitou dentre os mortos? Por que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque Cristo estava nele. E fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Uma pessoa que está sentada à minha direita não pode ser eu. Acima de todo principado e poder, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O nome de Jesus está sobre todo nome. Por isso que se ora a Deus, ao grande eu sou, em nome de Jesus. E os anjos, eles nos ajudam. Porque nós oramos a Deus em nome de Cristo Jesus. E a legião de anjos, as hostes celestiais nos ajudam. Não é nunca para você orar para anjo, nem muito menos para santo. Orar para Deus em nome de Jesus. Porque esse é que é o nome que é sobre todo nome. Amém? Pois todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O qual, olha o que nós somos, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche com todas as coisas. Por isso ele disse, se você não comer do meu corpo, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Por quê? O corpo dele está em você, o sangue dele está em você, a vida dele está em você, e a sua vida está nele, e nós somos o corpo dele. A igreja é o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Então não pode um membro do corpo estar andando erradamente, andando segundo os conselhos da carne ou de outras pessoas, mas segundo o conselho do Pai. Porque o meu corpo anda segundo o conselho da minha mente. Nós que somos o corpo de Deus, de Cristo, devemos andar segundo o conselho da mente de Cristo. Por isso, Paulo disse em 1 Coríntios, vós tendes a mente de Cristo. Amém? Estão felizes? Isto vos escandaliza? Então dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos estar de pé. Em nome de Jesus. Vamos estar de pé. Glórias ao Senhor Jesus. Que maravilha, né? Vou deixar os bolsos aqui, se alguém quiser usar as referências. Feche seus olhos e põe a mão no seu coração, amado. Coisa linda, hein? Deus em você, a esperança, a vida. Oh, meu Pai, eu te amo, Senhor Jesus. Porque o Senhor está por inteiro dentro de nós, para nos dar alegria, vida e paz, vitória e certeza de que somos amados, perdoados. Aleluia. Glória a Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições.
Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Você está lavado, perdoado. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, aleluia. Luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos santos, árvore da vida, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Faça silêncio com a mão no seu coração. Pão da vida, o alimento essencial para que você tenha vida está dentro de você. É a palavra que liberta, o Espírito que consola, os 7 Espíritos de Deus, força, sabedoria, poder. As 3 colunas de Salomão, força, união, beleza. Você está firme como estas colunas. Aleluia. Força, beleza. Aleluia. Firme. Nada pode lhe abater. Pode passar um vento na sua vida que faça você estar um pouco triste. Pode passar uma nuvem negra. Mas a força, a beleza e a sabedoria nunca sairão de ti, como as colunas do templo de Salomão. Força, sabedoria e a beleza. Oh Pai amado, aleluia, eu te amo. Oh Pai amado, eu te amo. Oh Pai amado, grande eu sou. O que sei é dizer que te amo, que te amo. Quero ver a igreja louvando ao Senhor que mora em você. Te amo, te amo. Cristo, tu sabes
quanto te amo, ó Cristo, te amo, meu Senhor, eu te amo. As palavras nunca dirão o quanto te amo. Seja a bênção do Senhor sobre todas estas vidas, meu Pai, que te recebem como pão da vida, que eles jamais tenham fome, jamais tenham sede, que eles sejam saciados, que eles tenham suas respostas atendidas pelo Senhor, que eles tenham alegria. Eu declaro um domingo maravilhoso para todo aquele que veio aqui nesta manhã maravilhosa. Eu declaro os anjos e toda a hoste celestial lhe protegendo, guardando você de toda violência, de todo mal, de assaltos, acidentes, de toda violência deste mundo de hoje. Declaro você sendo protegido com o cinturão eletrônico da proteção divina. E declara a todos, amados de Deus, esta palavra que você nunca pode esquecer: o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Diga: eu recebo esta palavra. Dê uma salva de palmas para Jesus. E até quarta-feira. Bom dia.